Graça e a paz, amados. Amém? Já oremos para começar, já oremos para trazer a palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 João. João, capítulo 4. Eu quero hoje falar um pouco sobre o amor de Deus. Parece que eu e a Magali combinamos de trazer sobre. Falamos sobre a graça e eu quero falar um pouco sobre o amor de Deus por nós. Amém? Que nem eu disse, parece que foi combinado, mas não foi. Né? E algo interessante que em Cantares, capítulo 8, versículo 6, ali, está escrito que o amor é forte como a morte. O amor de Deus, o amor de Deus é algo invariável. Não tem como Deus amar mais e nem menos. Deus simplesmente nos ama. Então o amor de Deus é invariável, não muda. Isso aqui é uma coisa que nós já temos que começar, antes de eu começar a trazer a palavra em si, entender que o amor de Deus não muda. O amor que Deus sente por você é o mesmo daquele que não está dentro da igreja, que não conhece a Ele. O amor de Deus é invariável. Diferente da presença de Deus. A presença de Deus em nossa vida com o amor de Deus. O amor é para todos, mas a presença alguns buscam, outros não. Amém? Então vamos lá, 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Cara, essa mensagem diz grandes coisas para nós entendermos sobre o amor de Deus. Principalmente para nós. Quem não ama, quem nunca amou, é impossível conhecer a Deus. Porque Deus é amor. E Deus, Ele não pode deixar de amar. Tem uma história que eu estava estudando, eu escutei essa história, que diz que um filho perguntou para o seu pai: pai, como que pode? Como pode nós sendo tão maus, erramos tanto, fizemos tantas coisas erradas, como pode Deus nos amar? Como é possível Deus nos amar nós sendo tão errados? Fazendo tantas coisas perversas, pessoas que fazem tantas coisas, Deus nos ama, por quê? Daí esse pai respondeu ao seu filho assim: porque Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar a gente. Tudo que Deus faz na nossa vida é porque Ele nos ama. Literalmente tudo. Deus repreende você, te permite que você entre em dificuldades porque Ele te ama. Algo acontece na sua vida que você não entende no momento e você chora perguntando para Deus por que isso acontece comigo. A resposta é porque Deus te ama. Deus tem algo para tratar na sua vida nessa noite, amados. Porque às vezes nós estamos sentados no banco da igreja e não compreendemos o amor de Deus. Nós não conseguimos entender quão grande é o amor de Deus por nós. E nós temos que entender que Deus simplesmente Ele é amor, como nós lemos aqui, Porque Deus é amor, a sua natureza, Ele simplesmente nos ama. Ele não consegue fazer outra coisa diferente disso, Isso nós podemos ler durante toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos o amor de Deus se manifestar. Sabe, Deus, da criação do mundo, tudo que Deus fez, Deus permitiu, eu acho assim, Deus criou tantas coisas através da tua palavra, Deus podia muito bem simplesmente dizer que haja o homem, assim como Ele fez com a luz, que haja luz e houve luz, mas com o homem foi feito algo diferente. Outra coisa que Deus revelou a mim, que Deus Ele simplesmente escolheu nos amar. Antes de nos fazer, antes de nos criar, antes de pegar aquele barro e moldar Adão ali, Ele falou: esse aqui vai ser uma criatura diferente. Essa criatura vai ser uma criatura que eu vou amar. Desde o início, Deus simplesmente decidiu: eu vou amar essa criatura, essa criação. Porque você não vê
A Bíblia não nos fala que Deus foi no jardim do Éden passear com a vaca, com o cachorro, né? Não, Deus simplesmente ia no jardim do Éden para passear com Adão, conversar com o homem, ter um diálogo. Deus nos escolheu para termos momentos de conversa com Ele. Sabe, amados, Deus nos ama de forma tão grande que a gente muitas vezes não consegue expressar. E eu tenho entendido que nós nunca aqui na terra iremos compreender esse amor. É impossível compreender esse amor de Deus por nós, de tão grande, tão imensurável que é. É tão grande. Alguém consegue medir o tamanho de Deus? Esses tempos atrás eu vi Caio Fábio falando, faz muito tempo que ele foi no Jovem Pan, e ele estava falando, não, Deus não existe. Aí eu entrei porque estava o Caio Fábio que disse, né, Deus não existe. Mas como assim Deus não existe? Porque tudo que existe tem um tamanho, é mensurável, dá para medir algo que existe. Agora, algo que não existe, dá para medir? Dá para quantificar algo que não existe? Não, né? Daí eu entendi o ponto de vista de Caio Fábio ali, dizendo que Deus não existe. Porque não tem como medir o tamanho de Deus, é impossível medir. Não tem como mensurar. E a Bíblia nos diz que Deus é amor. Então, o tamanho de Deus é o tamanho do amor dele por nós. O tamanho de Deus é o tamanho do amor de Deus, dele por nós. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Efésios. Em Efésios capítulo 3, versos 17 e 19. 17 a 19. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, eu oro que, estando arraigado e alicerçado em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amados, aqui a Bíblia nos fala que nós temos que compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E no versículo 19 parece que ele se contradiz. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Né? Como que nós podemos compreender o tamanho, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus? Que nem eu disse, não tem como. No nosso raciocínio de hoje, nós nunca iremos compreender o tamanho que é. Tanto é que logo no versículo 19 ele diz que excede todo o conhecimento. Não tem como nós entendermos o amor de Deus por nós, de tamanha ela é. Não tem como compreender. E eu fiquei me questionando, mas quando que nós vamos compreender? É só quando o nosso corpo for, né, nascido de novo, quando nós entendermos que nós vamos para o céu, com o corpo glorificado, né, aí nós vamos compreender um pouco desse amor de Deus. Porque nós só iremos entender esse amor quando nós estivermos face a face com Deus. Quando nós estivermos diante do papai ali de verdade, de carne e osso, nós podemos tocar em Jesus, podermos, com o nosso corpo glorificado, estar na presença dele. Aí vai ser o momento em que nós iremos compreender um pouco do tamanho desse amor de Deus por nós. E no versículo Oséias 11, 4, abram lá. Amém? Oséias capítulo 11, versículo 4. Diz assim, ó, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-lo.
Amados, Deus nos conduziu ao laços. Aqui eu quero que você pare um pouco e medite. Existem laços que nos amarram, existem laços que nos impedem de servir a Deus, de amar a Ele, de sentir o amor de Deus por nós. Nesses últimos tempos fiz a Casa de Paz e nós lemos sobre restituição, e nós lemos sobre a questão da pedra que tampava o sepulcro ali de Lázaro. E na vida da gente, da mesma forma, tem coisas que nos impedem de um milagre acontecer em nossas vidas. Tem coisas em nossas vidas que nos impedem de nós sentirmos esse amor. E eu falo assim como Jesus apontou para a pedra e disse para as pessoas que estavam lá, tira essa pedra daí, assim Deus pode fazer contigo. Existe algo na tua vida e Deus vai apontar para você. É isso que está te impedindo de você sentir o meu amor por você. Nós temos que parar um tempo e meditar, Deus, por que eu não estou conseguindo sentir esse teu amor? Por que eu não estou conseguindo viver esse amor de Deus por mim? Por que motivo? Amados, existem pecados que nos afastam da presença de Deus, não do amor. Porque a Bíblia nos diz que nem pecado, nem principado, nem potestade, nada nos afasta do amor de Deus. Então uma coisa nós temos que entender, nada nos afasta do amor dele. Mas o que adianta Deus nos amar se nós não temos acesso a Ele, a presença dEle? Né? É que nem eu e minha esposa, eu amo ela, óbvio, né? Eu amo ela, mas se eu morar em outra cidade, não tiver celular, vamos voltar para trás, que celular ainda ajuda, né? Não tiver celular, não tem nenhuma forma de contato, como que eu posso demonstrar o meu amor por ela se eu estou tão longe dela? É impossível demonstrar o meu amor por ela. Não tem como. É a mesma coisa a presença de Deus. Deus ama cada um que está aqui, mas cada um tem um distanciamento de Deus. Cada um, tem uns que estão mais perto de Deus, sentem mais esse amor. Tem uns que estão mais distantes, sente um pouquinho do amor de Deus ali. Tem outros que estão tão longe que não sabem nem o que é o amor de Deus. Mas o que é que está mantendo essa distância? Que laço que está nos puxando para longe desse amor de Deus, da presença dEle? E amado, Deus nos diz aqui, e Ele nos conduziu aos laços de bondade e de amor. Sabe? Nós necessitamos ser amado. Interessante isso, né? Todo ser humano necessita ser amado. Se a pessoa não é amada, algum distúrbio mental acontece com ela, alguma coisa. O cara se torna psicopata, ou alguma coisa acontece de ruim na vida dele, mentalmente. Porque o ser humano precisa de afeto, precisa de amor. Nós precisamos disso. E se nós não tivermos esse amor de Deus em nossas vidas, nós vamos chegar a um ponto que nós nunca vamos compreender e nem viver esse amor. E nós temos que aprender a desejar esse amor de Deus por nós. Porque só nós estando na presença dEle, nós estando perto de Jesus, perto de Deus, nós vamos sentir esse amor. Então se você hoje não fala para mim, mas eu não sinto esse amor de Deus por mim, então eu digo para você, busca a presença dEle. Leia a Bíblia, ore, medite, converse sobre a Bíblia. Sabe, às vezes nós passamos tantos momentos na vida, falando tantas coisas supérfluas. Falamos de futebol, política, um monte de coisa, e esquecemos de falar do amor de Deus. O que Jesus tem feito na tua vida? Né? Nós podemos levar o amor de Deus para as outras pessoas, nos usando, sendo nós o canal desse amor. Sabe, nós somos a ponte, nós podemos ser a ponte do amor de Deus. Através do seu amor, que Deus tem por você, você pode levar esse amor de Deus para outras pessoas. Mas existe um laço que nos distancia, que nos afasta. Não cabe a mim dizer para você, existe essa pedra no teu caminho, tira. Eu não vou apontar qual é a pedra, é o Espírito Santo que vai apontar no teu coração. Essa é a pedra que está fazendo você distante de mim. É esse laço que está te puxando. É o Espírito Santo que vai dizer para cada um de vocês que está aqui nessa noite, o que é que está te pedindo de sentir esse amor de Deus. Sabe, eu vejo que a igreja tem vivido um tempo onde nós não falamos desse amor, do amor de Deus. Porque nós viemos para dentro da igreja e dizemos, todo mundo é crente, todo mundo já sabe desse amor, todo mundo já conhece esse amor de Deus. Eu, quando fui preparar essa palavra, até pensei, mas como que eu vou levar essa palavra? Todo mundo, né? Quem vai lá e tal.
maioria conhece a palavra de Deus, todo mundo conhece Deus. E Deus me tocou aqui falando assim para mim que nem todos, muitos estão dentro da igreja, ouvem a palavra de Deus e mesmo assim não sentem o amor que eu sinto por Ele. Muitos irmãos estão dentro da igreja e não compreendem o que Ele sente por cada um de vocês. E nós temos que entender. Amém? Nós temos que compreender. O amor de Deus, ele existe algo que escraviza o mundo, que é o pecado, é a imoralidade que destrói a imagem de Deus no homem que criou. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo, o rapaz estava cortando o cabelo, começou a falar para Jesus, para o cabeleireiro. Começou a falar de Jesus para ele, de Deus, e esse cabeleireiro falou assim para ele: olha, eu não acredito em Deus não. Daí não falou nada não, ficou bem quieto, mas o barbeiro continuou falando: não acredito em Deus. Por quê? Por que há tanta guerra? Porque as crianças pequenininhas morrem de fome? Por que essa miséria neste mundo? Deus não existe. E daí esse rapaz estava cortando o cabelo, não respondeu ele, ficou bem quieto. Daí saiu para fora da barbearia, de repente viu um cara cabeludo lá fora, com a barba gigante, enorme, tudo, né, barba grande, feita, né? Tem do irmão lá, que bonito o irmão ali, ó, com barba, tudo. Você mesmo que olhou para trás. Tem barba, mas está feito, né? Está feito. Foi no barbeiro, ajeitou, né? E não, era um cara que estava lá fora, barbudo, cabelo tudo sem corte nenhum, levou para dentro aquele cara e falou para o barbeiro: eu não acredito em barbeiro. Por que você não acredita? Estou aqui, estou cortando a barba, cortei teu cabelo, corto. Não acredito não, porque esse cara aqui está com o cabelo tudo sem cortar, com a barba, não está feita a barba. Qual que é a moral da história? É porque aquele cara com o cabelo tudo bagunçado, com a barba grande, nunca buscou um barbeiro. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar as coisas de Deus que Deus fez para este mundo, porque nós não buscamos a Deus. E nós conseguimos só enxergar a maldade do mundo, a maldade das pessoas. Então, quando nós procuramos o que é mal, só vemos o que é mal. Outro exemplo bem claro, eu lembro quando uma época eu falava para minha esposa: vamos comprar um Fox. Parecia que brotava Fox para tudo aquele lado do carro. Né? Quando nós queremos comprar um carro, brota carro que a gente quer comprar, pode ser qualquer carro, parece incrível isso. Nasce. Por quê? Porque você está procurando aquele carro para comprar, né? É a mesma coisa, quando nós buscamos e procuramos a maldade, só conseguimos enxergar a maldade. Mas quando nós buscamos o amor de Deus, a presença de Deus, nós conseguimos enxergar tudo que Deus faz neste mundo. Pessoas que morrem por amor a Deus, pelo Evangelho, para que outras pessoas possam ser salvas. Pessoas que saem de seus lares, do seu conforto, para entregar a cesta básica, vai na África, vive naquela miséria toda, para poder evangelizar e pregar do amor. Pessoas boas. Pessoas que mesmo sem conhecer Cristo, são bons de coração, e fazem coisas boas neste mundo. Se nós buscar amor, nós vamos enxergar amor. E a igreja hoje é uma igreja onde que parece que só enxerga maldade. Cara, você procura no YouTube, lá o que você vê de treta entre crentes, entre evangélicos, entre pessoas que conhecem a palavra, porque o irmão falou uma frase que está fora de contexto, ou coisa do tipo, e critica tantas coisas, porque falta amor dentro da igreja, e só procuramos o quê? Erros e erros dentro da igreja. Procuramos maldade no coração das pessoas. Nós temos que parar de enxergar a maldade e buscar o amor de Deus. O amor. Se você quer viver isso, procure isso. Se você busca a maldade, você vai enxergar a sua maldade. Amém? E tem uma história que eu vou ler aqui, que fala que é uma história de um pintor. Era um pintor romântico, que passava um tempo de descanso num hotel de montanha. Em uma tarde, à hora do pôr do sol, esse pintor, de pé em seu quarto, ele contemplava aquele belo espetáculo de fim de tarde, o sol se pondo. E através daquela janela fechada, ele contemplava essa paisagem. Então uma empregada, usando a chave mestra, entrou no quarto para verificar se estava tudo limpo e arrumado. Vendo o pintor com o olhar fixo na direção da janela, timidamente disse à empregada: perdão, senhor,
Eu sei que as janelas estão sujas. Hoje de manhã esqueci de limpar a janela. Enquanto o pintor completava aquela linda paisagem com a janela fechada, a empregada viu a sujeira da janela. Ela nunca vai compreender aquilo que ele estava contemplando. A empregada ali que cuidava da limpeza nunca iria entender o que aquele pintor romântico contemplava, o pôr do sol. É aquilo que eu estava dizendo. Nós temos que parar de enxergar a maldade nas pessoas e buscar o que é bom. Eu tenho certeza, não existe pessoa tão má, que só existe maldade nela. Assim como não existe só pessoa tão boa, que é só bom. Todos erram, todos falham. Mas o que você tem buscado enxergar nas pessoas? E se você enxergar algo de errado, o que você tem feito? Será que nós temos orado por essa pessoa? Ou simplesmente olhamos a maldade e falamos da maldade dessa pessoa? Amados, Deus é amor e quer que esse amor flua em nós. E que as pessoas vejam o amor de Deus através de nós. Sabe, é como eu digo assim, é como se encher do Espírito Santo, é como ser batizado no Espírito Santo, é como esse copo d'água. Se eu começar a encher ela, né, ela vai encher, quando chegar no topo, vai chegar um ponto, se eu pingar um pingo d'água, ela vai derramar. E vai molhar o púlpito. É a mesma coisa com a gente, nós temos que se encher do amor de Deus, ao ponto de transbordar esse amor, e que outras pessoas possam sentir esse amor. Não basta estar cheio do amor de Deus, nós temos que transbordar. Se nós queremos ser diferença em Aral Moreira, ser diferença onde nós estamos, nós temos que transbordar do amor de Deus, transbordar da presença dEle e da graça dEle. Amém? Só assim o mundo vai conhecer o amor de Deus. É através de nós. É através de nós. Porque a parte dele Ele já fez. Sabe? A parte dele, Jesus Cristo, Ele já morreu na cruz. Jesus certa vez disse, não existe amor maior do que esse, de dar a sua vida pelo irmão, pelo seu amigo. E Jesus Cristo já morreu na cruz por cada um de nós. Jesus Cristo, Ele já se entregou por nós na cruz. Né? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua parte de demonstrar o seu amor por nós, Ele já fez. Ele já fez. Ele nos ama. Né? Em 1 João 9... João 1, versículo 9. Vamos abrir? É João, o Evangelho, tá? Não é 1 João não, mas João, o Evangelho de João. João 1. Espera aí, eu acho que é 1 João mesmo, é 1 João, mas... Eu esqueci de pôr o primeiro aqui, mas é 1 João. Errei. Primeira João. Versículo 9. Acho que eu marquei errado aqui. Amém? Diz assim, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, Deus nos ama tanto, sabe, nos ama de forma tão grande, tão sublime, que a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amados, Deus nos ama. Não interessa o pecado que você cometeu, vai ter a consequência aqui na terra? Vai. Se você matou, você vai ser preso. Se você roubou, vai preso. Então existem consequências que têm que ser pagas aqui na terra. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, Deus nos ama tanto, que independente do pecado que você cometer, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, Ele irá nos perdoar. Ele nos perdoa. Por que Ele nos perdoa? Porque Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Lá, João disse, veja o Cordeiro, lá do Evangelho de João, veja o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus Cristo, Ele veio, morreu na cruz por amor por nós, para que nossos pecados sejam perdoados, para que nós possamos ter a vida eterna e contemplar o verdadeiro amor de Deus nos céus. Ele nos ama, Ele nos quer perto dEle. Davi certa vez disse, lá em Salmos 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. O Senhor nunca abandona o seu filho. A Bíblia nos diz que o amor de Deus é tão grande, né? Lá em 1 João 3, está lá em 1 João, abre aí, 1 João capítulo 3, versículo 1 e versículo 2 diz assim, ó, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhecem, não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Aqui está falando de que momento? Aquele momento em que nosso corpo será imortal, onde Jesus virá nos ressuscitar, ou, se Jesus vir, eu estiver vivo ainda, glorificar o meu corpo, né? Vai ser o momento em que nós iremos compreender a magnitude do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus por nós, quando o nosso corpo for glorificado, e nós vermos Ele. Mas eu acho interessante esse começo, veja quão grande é o amor do Pai, que Ele nos concedeu de sermos chamados filho. Eu tenho um filho, eu consigo entender, mas eu fico imaginando assim, a Bíblia não tem como comparar o nosso amor, né, pelos nossos filhos, com o amor de Deus por nós, que o amor de Deus é do tamanho dele, né? Não tem fim, é eterno. Mas assim, quando eu tive filhos, eu tenho dois, um está no colo da Lília e outro está na minha esposa, né? Tenho dois filhos, eu pude compreender um pouco do amor de Deus por mim. E eu entendi que nós só compreendemos o amor de Deus conforme nós nos tornamos maduros. Se eu pegar o Benjamin aqui e perguntar para o Benjamin, Benjamin, o que é amor? Ele não vai saber me responder, né? De forma nenhuma ele vai saber me responder. Ele sabe que me ama, mas o que é amor? Não sabe. Se eu pegar a Lilian que está com o Benjamin, e eu perguntar o que é amor para ela, ela vai responder de outra forma, um pouco mais madura. Mas se eu pegar o pastor Arnaldo e perguntar para ele o que é amor, ele vai responder uma forma mais madura ainda, de forma mais sábia, de forma mais inteligente. E conforme nós nos tornamos mais maduros, mais buscamos a presença de Deus, mais temos Deus em nossa vida, mais compreendemos esse amor. Então entender o amor de Deus tem a ver com a maturidade espiritual. Porque quando nós somos criança, agimos como criança. Como nós nos tornamos adultos, agimos como adulto. E por isso nós, como depois de adulto, compreendemos, espiritualmente estou falando, somente depois de maduro na fé, nós compreendemos o amor de Deus. É uma caminhada, é tempo. Não tem como você se converter hoje e entender o amor de Deus. Porque nós vamos morrer sem entender completamente o amor dele. Porque é muito grande. E somente, a Bíblia nos diz, através desse versículo, e somente quando a graça de Deus, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque o que quer dizer o que havemos de ser? Nós havemos de ser como Ele é, como Deus é, porque nós somos filhos. E filho é parecido com quem? Com o Pai. Quando nós se tornarmos parecidos com o Pai, nós iremos entender completamente o amor dele por nós. Assim como nós compreendemos o nosso amor de nossos pais, apenas como nós se tornamos pais. Eu só compreendi o que minha mãe e meu pai sentem por mim depois que eu tive o Benjamin e a Lara. Antes disso, sabe, a gente não dá valor ao amor do Pai. E nós sermos humanos da forma que nós somos hoje, eu posso dizer com toda certeza, por mais que você busque a presença, a graça de Deus, por mais que você busque a Deus, nós somos ingratos. Porque nós nunca vamos devolver esse amor a Ele, sendo humano. Como que nós podemos retribuir o amor de Deus? Existe como retribuir um amor desse? Nós temos que lutar sim para continuar a ser grato pelo amor dele por nós.
Mas uma coisa temos que estar bem claro na nossa mente: como retribuir um amor desse? Como fazer com que Deus se agrade com o que nós fazemos? A Bíblia diz que Deus se agrada dos nossos feitos, sim, mas porque assim como nós se agradamos e ficamos felizes, porque nós vemos os nossos filhos dar os primeiros passos, assim Deus se agrada da gente, porque nós somos crianças diante de Deus, sem compreender, sem entender nada da magnitude do poder de Deus. Nesses tempos, o Gustavo nos trouxe alguns temas, foi 4, 5, né? Que nós nos reunimos aqui e falamos de algumas qualidades de Deus, né? Sobre a eternidade, e nós podemos entender que tudo que nós falamos de Deus, tudo que nós tentamos falar da qualidade de Deus, não tem como a gente compreender, porque é muito grande. Quando nós falamos de sua justiça, é uma justiça que nós não compreendemos. Quando falamos da graça, que nem a irmã disse, é uma graça que nós não vamos compreender, da misericórdia de Deus. Se nós parar para pensar, nenhum de nós tem direito ao céu. Mas por que nós vamos para a eternidade com o Pai? Porque simplesmente Ele nos ama. Porque nós aceitamos esse amor, entende? Quando nós aceitamos esse amor de Deus por nós aceitamos o sacrifício de Jesus, é o momento em que Deus olha para nós e é gerado uma nova criatura, e essa criatura é chamada não mais de criatura, mas de filho. Nós somos filhos e não mais criaturas. Nós nascemos de novo, nova criatura somos, e nós temos que demonstrar que somos parecidos com Deus. Que nem eu disse, nós temos que levar esse amor para frente. Nós somos o canal, sabe? É como se, tem aquele filme de Paulo, em que Paulo pega a água ali, né? Que ele vai no mar, não vai no mar não, ele cita um exemplo ali, que é onde um homem pega uma porção de água na mão, e a mão escorre, e a água escorre por entre os dedos, e Deus compara, o reino de Deus é semelhante a esse mar aqui, gigante, infinito, mas mesmo que nós tentamos pegar um pouquinho, escorre, sabe? Escorre entre os dedos, o tempo passa, nós temos que aprender a demonstrar esse amor, mesmo que pareça tão insignificante, pelo tamanho que Deus é, pelo tamanho que Deus nos ama, mesmo que seja insignificante o que nós fazemos aqui na terra, nós temos que agradar ao Pai. Assim como nós vemos nossos filhos falar as primeiras palavras, assim como nós vemos nossos filhos dar o primeiro passo, assim Deus se agrada de nós. Amém? E eu quero convidar os irmãos a se pôr de pé.